Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, aqui ó, o mouse mexe. Vamos falar sobre escalas cartográficas. Algumas pessoas acham esse assunto bem chatinho dentro do estudo da geografia. Acredito que é importante dar uma revisada sobre esse assunto específico, que faz parte, obviamente, do conteúdo de cartografia, que as pessoas geralmente estudam no primeiro ano do ensino médio e em algumas escolas no terceirão também. Pois então, o que são as escalas cartográficas? Basicamente, a relação matemática entre o comprimento e a distância medida sobre o mapa e a sua medida real na superfície terrestre. Tu tens aí na tela uma escala numérica. Tu tens na esquerda aqui ó, o valor no mapa e aqui o valor na realidade. No caso, essa escala diz o quê? Que 1 centímetro no mapa equivale a 10.000 centímetros na realidade. Tu está pegando algo real, está reduzindo ele e colocando numa projeção. Tu podes também usar a escala gráfica, onde geralmente 1 centímetro na escala gráfica representa 5, 10, 20, 40 quilômetros no terreno real. No caso aqui dessa escala gráfica, 1 centímetro seria equivalente a 20 quilômetros. Aí depois tu faz toda a conversão para transformar a escala gráfica em escala numérica. Deixa eu dar uma espirrada aqui e já volto. Como a gente estava falando, a escala numérica ela vai ser expressa por uma fração ordinária, denominador, numerador, ou por uma razão matemática. Bom, assim, de novo, aqui tu tens a unidade no mapa, lembra disso, e aqui a medida real da unidade no terreno. 1 centímetro, 10.000 centímetros. A gente vai ver depois que isso é uma escala considerada como uma escala grande. Não é assim grande, mas é grande. Por falar nisso, isso gera muita confusão nas pessoas, diferenciar a escala grande de escala pequena. E aí vem um tópico muito importante, olha só. Ao contrário do que se pensa, uma escala grande não é aquela escala que possui um número enorme. Aliás, quanto maior aquele número que vem depois dos pontinhos ali, que é o denominador, menor vai ser a escala, porque tu está reduzindo mais vezes. Então, olha aí, está aparecendo aqui, ó, a mãozinha para, cuida. Ao contrário do que se pensa, uma escala grande não é aquela que possui um número enorme. Olha só, duas imagens da mesma região. Imagem de São Paulo, uma escala 1 para 1 milhão e uma escala 1 para 20 mil. O que tu percebe de diferente? Esse pedaço que está na direita, ele é esse pontilhadinho aqui no meio da imagem de satélite. Aqui no caso, a escala 1 para 1 milhão é pequena, pois a representação da realidade foi diminuída 1 milhão de vezes. A escala da direita é grande, pois a representação só foi diminuída 20.000 vezes. Aí tu percebe a diferença. Eu quero fazer um mapa de áreas grandes, eu vou usar uma escala cada vez menor. Agora, se eu quero representar uma área pequena, eu vou ter que usar uma escala grande, porque eu vou poder representar uma área menor e, inclusive, ter mais detalhes. Essa é a principal diferença, inclusive. Uma escala menor, ela generaliza mais. Uma escala maior, ela te dá mais detalhes. Muito importante saber isso. De novo, escala grande não quer dizer que esse número aqui é enorme. Quanto maior a escala, maior o número de detalhes representados. Quanto menor a escala, menor o número de detalhes representados. Isso é importante. Eu quero fazer o mapa de uma sala, eu vou usar uma escala grande. Eu vou ter muitos detalhes. Certo? Passando à frente, então. Sobre o tamanho específico das escalas, olha só para dar uma definição rápida. Escala grande, aqui ó, tamanho grande, representação, escala de detalhe. Escala até 1 para 25 mil, e tu vai usar em plantas cadastrais, um mapa de uma casa, de uma rua, de um bairro, e por aí vai. A escala média
tu vai representar uma área um pouco maior, tu vai obviamente ter menos detalhes, e vai ser numa escala de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil. As escalas pequenas, elas geralmente são para reconhecimento e síntese, não tem um grande detalhamento, porque tu vai generalizar muito mais. Ela vai ter um valor de 1 para 250 mil ou mais. E aí tu vai usar para carta topográfica geral, um mapa de um país, de um estado, ou mapa mundi. Tu vai usar uma escala cada vez menor. Então, assim, ó, quanto menor a escala, menor vai ser o nível de detalhe representado. Isso é importante. Eu pego uma escala grande, eu vou representar uma área pequena, mas eu vou ter um nível de detalhamento muito maior. Passei. Olha aqui, ó. Exemplos de escalas de uma mesma região. Isso aqui é em Curitiba, pessoal. Aliás, um lugar muito bonito. Aqui tu vai ter, ó, uma escala 1 para 2000. Cada 1 centímetro nesse mapinha equivale a 20 metros. Aqui tu já está ampliando a área. 1 para 50 mil, 1 centímetro é igual a 500 metros. E aqui, ó, 1 para 500 mil, cada 1 centímetro é igual a 5 quilômetros. Ó, a escala foi diminuindo. E eu vou aumentando a área que eu represento e eu vou ter menos detalhes. Aqui é a área menor, tem mais detalhes. Aqui a área é muito maior e eu vou ter menos detalhes. Por consequência, uma escala menor também. Feito? E como eu faço para calcular as escalas? Bom, primeiro é importante saber como é que funciona a régua dos zeros, para tu conseguir converter quilômetro para metro e centímetro. Pois bem, quando tu tem 1 quilômetro, né, tu sempre colocando uma casinha à direita aqui, ó, tu vai colocando um zerinho. Por exemplo, 1 quilômetro, 10 hectâmetros, 100 decâmetros, 1000 metros. Aí tu passa para decímetro, centímetro e milímetro. Então, se eu tenho 1 quilômetro, eu vou ter 100 mil centímetros. Assim, ó, se eu tenho na questão de escala algo em quilômetro e eu tenho que passar para centímetro, eu coloco, acrescento 5 zeros. Se eu estou em centímetros na questão e eu preciso saber em quilômetro, eu tiro 5 zeros. Se eu estou em metro, quero passar para quilômetro, tiro 3 zeros. De quilômetro para metro, coloco 3 zeros na questão. Tá? Então, assim, ó, simplificando, a escala é em centímetros, logo tu tens que fazer as simplificações. Se está em centímetro e quer passar para quilômetro, corta 5 zeros. Centímetro para metro, corta 2 zeros. Milímetro para centímetro, tu vai adiantar a vírgula em uma casa. Por exemplo, se eu tenho 135 milímetros, eu coloco uma virgulinha aqui, ó, pim, antes do 5. 135 milímetros é igual a 13,5 centímetros. Por exemplo, se eu tenho 10, aqui, ó, deixa eu voltar. Se eu tenho 10 milímetros, eu corto um zero, vou ter 1 centímetro. Travou meu Nintendo aqui, mas vamos embora. Foi. Simplificando aqui para vocês, ó. Essa escala do lado é 1 para 500 mil. Então é o seguinte, 1 centímetro é igual a 500 mil centímetros, no caso 1 centímetro no mapa, igual a 500 mil centímetros no terreno real. Então, 1 centímetro equivale a 5 quilômetros. Eu cortei os zeros, transformei centímetro em quilômetro. Aqui do lado, ó, escala 1 para 50 mil, 1 centímetro é igual a 500 metros, porque de centímetro para metro eu corto 2 zeros. Se eu quisesse transformar isso aqui, ó, em quilômetros, eu cortando 5 zeros, corto 1, 2, 3, 4. No caso, não posso cortar o 5, eu boto uma vírgula aqui antes, então 1 centímetro é igual a 0,5 quilômetros, que é a mesma coisa que 500 metros. E para calcular, no caso, a escala, geralmente eu uso aqui, ó, o que eu chamo de Santíssima Trindade. Tu pode fazer regra de 3, eu não vou fazer regra de 3. Tá? Não vou. Tá? A distância real, o Dzão, a distância no mapa, o D pequeno, e a escala é o E. E aqui tu tem como tu vai usar. Para achar a distância, tu tens a distância no mapa vezes a escala. Para achar a distância, né, no mapa, a distância real
dividido pela escala, e a escala tu vai dividir a distância real pela distância no mapa. O mais fácil para entender isso daqui é basicamente resolver questões sobre. Então, olha só. Em um mapa cuja escala é 1 para 2 milhões e 500, duas cidades estão separadas em linha reta por 5 centímetros. A distância real no terreno entre as duas cidades é de... Bom, aqui tu tem duas possibilidades. Tu pode cortar no começo ou no fim. Embaixo aqui, ó, eu cortei no fim. Tu vai pegar a escala e vai multiplicar pela distância no mapa, para tu achar a distância real. 2 milhões e 500, tu pega o valor do denominador e multiplica por 5. O que vai dar isso daqui? 12 milhões e 500 mil centímetros. Essa é a distância, aqui, ó, essa é a distância real, tá, entre as duas cidades. 12 milhões e 500 mil centímetros. Geralmente a distância nas questões de escala, elas aparecem em quilômetros. Então tu vai fazer o quê? Tu vai cortar 5 zeros, vai ficar 125 quilômetros, que é a resposta. Ó. A distância real entre as duas cidades é de 125 quilômetros. Só cuida aqui, ó. 1 centímetro no mapa é igual a 2 milhões e 500 mil centímetros no terreno real, certo? Se eu tenho 5 centímetros, eu tenho que pegar esse 2 milhões e 500 e multiplicar por 5, porque vai ser, no caso, essa relação básica. Se 1 centímetro é 2 milhões e 500, 5 centímetros é 12 milhões e 500. E aí eu vou achar a distância real entre as duas cidades. Bueno. A segunda questão aqui, ó. Com auxílio da imagem de satélite, responda qual é a distância em linha reta entre São Paulo e Rio de Janeiro. Eu tenho aqui, ó, a distância de 6 centímetros, a escala é 1 para 6 milhões. Então, o que tu faz? Eu quero achar a distância real, eu vou fazer o quê? Multiplico 6 milhões por 6. Aqui já está feita a conta, ó. Cortei os 5 zeros. 6 milhões de centímetros equivale então a 60 quilômetros. Eu pego esses 60 quilômetros, multiplico por 6, vai me dar a resposta. Eu posso fazer 6 milhões vezes 6. Vai dar ali o valor, tu corta então os zeros, acho que é 360 milhões, não, 36 milhões. Aí tu pega o 36 milhões, divide... corta os zeros, e aí tu vai achar 360 quilômetros. Multiplica isso por isso e vai dar a resposta. 360 quilômetros, que é a distância real, no caso, em linha reta, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tu já tem aí a resposta. Geralmente as questões vão te dar duas informações e tu vai ter que achar a terceira. É bem simples, não é muito complicado não. Olha essa terceira. Considerando a distância real entre os pontos A e B, e no caso essa distância ser de 12 km, e entre os pontos A e C ser de 24 km, e a distância gráfica entre os pontos A e B ser de 2 cm, e entre os pontos A e C de 4, a escala está corretamente indicada em qual? O que tu pode fazer aqui? Ó? Tu vai escolher a distância entre dois pontos. Por exemplo, assim, ó, eu coloquei aqui, ó, A e B, 2 centímetros. Então, a distância no mapa é 2 centímetros. E a distância real entre A e B é de 12 quilômetros. Então, eu coloco aqui, ó, 12 quilômetros, 2 centímetros, não sei a escala. O que eu posso fazer? Pego esse valor em quilômetros e posso colocar aqui os 5 zeros e divido por 2. Ou eu pego 12, divido por 2, que vai dar 6, e coloco os 5 zeros no final, porque... eu sempre tenho que passar para centímetros. Lembra que esse valor aqui está em quilômetros, aqui está em centímetros. Então, eu tenho que fazer a conta. Posso colocar os zeros antes ou os zeros depois. Pensa comigo. Ó. Colocando antes, 12 quilômetros fica, no caso, igual a 1.200.000 centímetros. Divido por 2, 600 mil centímetros. A escala, então, vai ser 1 para 600 mil. Se eu colocar o zero depois, eu posso pegar 12, dividir por 2, vai dar 6, coloco os 5 zeros, 600 mil centímetros. A escala, então, é
Ó, 1 para 600 mil centímetros. 1 centímetro no mapa é igual a 600 mil centímetros no terreno real. Beleza? Essa outra aqui, ó. A distância gráfica entre as cidades de São Paulo e Porto Alegre, linha reta de 2 centímetros na escala 1 para 44 milhões. A distância gráfica entre esses mesmos locais, em uma escala de 1 para 20 milhões, é de... Aí tu tem que fazer duas contas, porque tu vai ter que achar a distância real, e aí depois tu acha a distância no mapa da segunda escala que está aparecendo na questão. Vamos por partes, então. A primeira escala é 1 para 44 milhões. Tá? E a distância entre São Paulo e Porto Alegre é de 2 centímetros. O que tu pode fazer? Já corta os 5 zeros aqui e faz 440 multiplicado por 2. Vai dar 880 quilômetros. Essa é a distância real entre Porto Alegre e São Paulo em linha reta. Aí, o que tu vai fazer depois? Tu tem essa informação... Tu usa a segunda escala, que é 1 para 20 milhões, e acha a distância no mapa. Entendesse? Tu vai fazer o quê? Tu vai dividir a distância real pela escala. Pega 880, já corta aqui os zeros da escala e deixa 200. 880 dividido por 200, 4,4 centímetros. Já está aqui o resultado final. Olha só, aqui a distância é 2 centímetros, aqui é 4,4. Achou a resposta. Tu tem que fazer a conta para achar a distância real e depois tu usa a segunda escala para achar a distância no mapa dela. Perfeito? Ali, ó. Então aqui, ó, a distância gráfica entre as duas cidades, na escala 1 para 20 milhões, é de 4,4 centímetros. Tá? Outra questãozinha. Vamos supor que você foi encarregado de realizar o estudo sobre a infraestrutura de Curitiba, no Paraná. Para essa tarefa, lhe foram fornecidos 5 mapas em escalas diversas. Aí tu vai assinalar a alternativa que fornece um maior nível de detalhe. Qual dessas vai ter mais detalhes? Bom, para eu ter mais detalhamento, vou ter que usar a escala maior. A escala maior não é A, não é B, não é C, não é D, é E. Olha a diferença. Esse é o mapa de Curitiba numa escala 1 para 2 milhões e 600. Tu generaliza, usa uma área maior e tem menos detalhes. E agora a escala 1 para 10 mil. Tu vai ter mais informações. Tu tem as ruas, tem a praça aparecendo, os prédios. Então, se eu quero um mapa que fornece um nível maior de detalhamento, eu vou usar a escala maior, que é essa aqui. Lembrando, menor o denominador, maior a escala. Tá? 2 amigos decidem fazer uma caminhada de 1.500 metros por uma trilha ecológica. Ao planejarem tal passeio, a partir de um mapa do parque, perceberam que a distância no mapa acusava 7,5 centímetros. Qual vai ser a escala numérica desse mapa? Como é que tu vai fazer? Olha só. Tu tem a distância real, que é 1.500, e tu tem a distância no mapa, que é 7,5 centímetros. Tu pode fazer o seguinte, ó. Faz a divisão, 1.500 metros por 7,5, vai dar 200. Esse número não está certo, porque tu tem que transformar esses metros em centímetros. Então, tu vai pegar e fazer o quê? Tu pode colocar aqui, ó, 2 zeros. Outra coisa que tu pode fazer antes é pegar esses metros aqui, ó, e colocar 2 zeros. Vai ficar 150 mil dividido por 7,5. Ó, vai dar uma escala 1 para 20 mil. 1.500, 7,5, 200. Coloca mais 2 zeros e tu vai ter a escala utilizada. Então, esse mapa desses caras aqui, ó, vai ter uma escala de 1 para 20 mil. Tá? Por algum motivo pulou das 6 para 9. Mistério. Eu errei a digitação, desculpa. Mas não importa. A distância real entre São Francisco e Nova York é de 4.200 quilômetros. A distância sobre a carta é de 105 milímetros. Com base nestes dados, qual é a escala desse mapa? Tu vai pegar esses milímetros e transformar em centímetros. Tu tira um zero, no caso aqui não tem como, não tem zero ali, ó, um 5. Tu coloca uma vírgula aqui, ó.
E aí tu vai ter o valor em centímetros, 10,5. E a distância é 4.200 quilômetros. Olha só, tu pode colocar 5 zeros antes ou depois. Tanto faz, mas tu tem que colocar. 4.200 dividido por 10,5 dá 400. A escala, então, tu coloca mais 5 zeros, vai ser, ó, mais 5 zeros, 1 para 40 milhões. Então, a escala desse mapa é 1 para 40 milhões, que é uma escala bem pequena. Certo? Essa próxima aqui, ó, com o número errado de novo. Verdadeiro ou falso? Na escala numérica, quanto maior o denominador, menor é a possibilidade de representar detalhes dos elementos cartografados. Ó, escala numérica, maior denominador, tu vai ter menos detalhes, a escala vai ser pequena. Isso aqui é verdadeiro. Se no mapa com escala 1 para 200 mil a distância entre duas cidades é 4 centímetros, na realidade o afastamento entre elas é de 800 quilômetros. Olha o que tem que fazer. Ih, apareceu aqui, ó, falseta. Ó, a escala 200 mil vezes 4, 800 mil, tu corta 5 zeros, a distância entre as cidades não é 800 quilômetros, é 8 quilômetros, então é falso. A próxima aqui, ó. A escala é a razão entre as dimensões gráficas do mapa e as dimensões reais da área cartografada. Verdadeiro. Basicamente é isso que é a escala. Mapas de escala 1 para 5 mil são pouco precisos na representação gráfica e são considerados de escala pequena. Não, eles são bem precisos. Tem bastante detalhe. São mapas com escala grande. Então isso aqui é falso. Ó, de 0 até 1 para 25 mil, a escala é grande. Grande riqueza de detalhes. Na escala 1 para 10 mil, 1 centímetro no mapa representa na superfície 100 metros no território cartografado. Como é que tu vai descobrir isso? Ó, 1 centímetro é igual a 10 mil centímetros, que vai ser igual a quantos metros? Ó, corta 2 zeros, 100 metros. Verdadeiro. Tá? Basicamente, são estas coisas que geralmente aparecem assim em provas sobre escala e cálculo de escalas. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Voltem sempre, logo teremos outras pequenas aulinhas. Um abracinho, até mais.